Verso 7, capítulo 5, Tiago diz assim, palavra de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a graça. Deus, eu te dou graças por essa noite. Ver tantos irmãos jovens reunidos para ouvir a Tua palavra. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é aquilo que nos transforma. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem um remédio para o problema da impaciência. Nos ensina nessa noite que esperar em Ti, Senhor, é caminhar no caminho da transformação. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, pastoreia nossas almas e nos direciona, Senhor, para um caminho mais próximo do Teu amor, mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem dois grandes perigos que qualquer cristão pode passar se ele não prestar atenção nisso. Esses dois grandes perigos, eles podem afetar a tua santidade, eles podem afetar o jeito que você tem comunhão com seu irmão, ele pode afetar muito de como você vê a vida cristã, se você não estiver atento desses dois perigos. O primeiro é esquecer aonde você já está em Cristo. E o segundo grande perigo é você esquecer o que ainda você não alcançou ou ainda não está lá em Cristo. O que significa isso? Significa que todos nós vivemos numa tensão, todos nós vivemos entre duas eras. Nós vivemos numa era chamada o já, aquilo que nós já estamos em Cristo, aquilo que Cristo já conquistou para nós, mas nós ainda esperamos a consumação total de todas as coisas. Nós ainda esperamos que o nosso coração seja completamente transformado. Nós ainda esperamos que o problema do pecado seja resolvido. Portanto, o cristão, ele vive numa espécie de tensão entre duas eras. Em outras palavras, o cristão, ele vive num período de espera. Agora, qual é a significância disso para a nossa vida? Duas verdades teológicas. A primeira, nós já fomos libertos do poder do pecado, do poder do domínio do pecado. Segundo, nós ainda temos a presença do pecado dentro das nossas vidas. Essas duas realidades, elas direcionam a maneira que eu caminho no meu dia a dia. Eu sei que eu já fui liberto do poder ou do domínio do pecado, mas eu sei que ainda falta a presença do pecado ser tirada do meu coração. Esse período de tensão, eu poderia chamar ele de o período da espera. Nós vivemos em um período da espera. Agora, ninguém gosta de esperar. Felizmente, tudo no Brasil é esperar. Você vai comprar qualquer coisa, chilito, você tem que esperar, porque vai ter uma fila lá. Você vai pagar uma conta, já vai triste. Você vai triste porque tem que pagar. Segunda tristeza é porque você tem que enfrentar uma fila para pagar uma conta. Então, tudo isso já nos deixa aperreado. A grande questão é que esperar ninguém gosta. Mas o que a Bíblia mais nos chama é esperar.
Tiago, então, em toda a sua epístola, ele vai nos falar que nós não gostamos de esperar, porque existe dentro de nós um problema chamado sabedoria terrena, que quer sempre ditar a maneira que nós fazemos as nossas escolhas. Tiago vai nos falar que existe 2 caminhos para trilharmos. O primeiro caminho é o caminho da sabedoria do céu, e o segundo caminho é o caminho da sabedoria terrena. Mas Tiago, ele não quer dizer para você que é fácil viver nesse caminho da espera, porque existe esse conflito dentro do nosso coração que sempre quer ditar a maneira que você vê esse caminho da espera. Porque o grande problema é que nessa espera nós podemos ter aquilo que Tiago vai chamar de impaciência. O que é impaciência para Tiago? A impaciência é, todas as vezes que eu estiver diante de um conflito, eu tenho que escolher a sabedoria do alto. Todas as vezes que eu estiver num conflito com a minha esposa, com os irmãos da minha igreja, com o meu pastor, eu tenho que escolher a sabedoria do alto. O que Tiago vai nos dizer é, peraí, você precisa ter paciência. Paciência por quê? Porque vai chegar um momento que você pode dizer simplesmente o seguinte. Peraí que eu estou tendo uma disputa aqui. Vai chegar um momento que você pode perder a paciência e querer escolher a sabedoria terrena e não querer escolher mais a sabedoria do alto. Então Tiago está encerrando essa carta dizendo para nós, irmãos, tenham paciência. Vocês precisam de paciência no período da espera. Porque nesse período a nossa vida é marcada por conflitos. E diante de todos esses conflitos, vocês precisam ter paciência para sempre escolher a sabedoria do alto. Então Tiago ele termina para nós, e veja que o nosso texto, ele possui um chamado muito claro. Perceba as palavras em amarelo. Todas elas falam de paciência. Paciente, paciência, 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 paciência. Entretanto, as palavras em verde nos chamam para a vinda do Senhor, ou a segunda vinda do Senhor. Ele diz, a vinda do Senhor está próxima. A palavra condenados, que dá essa a entender do juízo final. O juiz está à portas, o fim que o Senhor lhe deu, falando de Jó. Então ele sempre está colocando 2 coisas para nós. Primeiro, tenham paciência. Segundo, ele está colocando a vinda do Senhor. Essas 2 coisas podem ser colocadas dessa forma. Ele tem um chamado para as nossas vidas. Qual é o chamado? Paciência. E ele tem um motivo para isso. Qual é o motivo? A vinda do Senhor. Por que eu tenho que ter paciência para sempre escolher a sabedoria do alto? Porque eu sempre vivo em direção da vinda do Senhor. Cada passo que eu dou, cada manhã que eu acordo, cada conflito que eu venço, cada conflito que eu perco, cada fraqueza minha que é exposta, cada derrota na batalha da santidade que eu tenho, não importa, eu sempre estou caminhando para um fim chamado a vinda do Senhor. Então Tiago ele vai nos chamar a ter paciência nesse período para sempre escolher a sabedoria do alto. Mas por que nós devemos manter em mente isso? Porque o Senhor está voltando. O juiz está à porta. Deixa então eu dar para você aqui 4 motivos por que você tem que ter paciência. Tá? Vamos lá. A primeira, óbvia. Irmãos, seja paciente. O Senhor está voltando. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Esse primeiro motivo, a vinda do Senhor na nossa frente, ele fala justamente de um contraste entre o aqui e o agora e a eternidade. Se existe uma coisa que pode te fazer perder a paciência em sempre escolher o caminho da santidade, é quando você perde a eternidade da sua perspectiva. Todas as vezes que você decide viver para o aqui e para o agora e esquece que existe uma coisa muito além do que o momento que você está vivendo, você perde a paciência para escolher a sabedoria do alto. A eternidade, quanto ofuscada, ela afeta diretamente o nosso aqui e nosso agora. Ela afeta a maneira como nós enfrentamos os nossos conflitos. Ela afeta a maneira como nós enfrentamos alguma tentação. O pecado ele sempre vai dizer o seguinte:
Ele sempre vai te enganar todos os dias com algo no seu ouvido. Não existe o amanhã. Faça, porque não vai ter consequências. Essa mentira que o pecado nos conta é sempre uma tentativa de tirar da nossa frente aquilo que realmente pode nos colocar num caminho mais consistente em sempre escolher a sabedoria do alto chamada eternidade. Jonathan Edwards fez aquela oração famosa: Senhor, crave em meus olhos a eternidade. Porque quando a eternidade não está diante de mim, ela produz algo, e se produz algo em mim chamado impaciência. Impaciência para olhar e dizer: para que eu vou para aquela igreja se ali só tem problema? Impaciência para dizer: por que eu vou para o culto hoje só para ouvir mais alguma coisa, isso ou aquilo? Por que eu vou para aquilo? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que não é melhor gastar todo o meu dia longe da palavra de Deus? Por que não? A eternidade, quando ofuscada, faz com que você olhe a eternidade como algo mais distante ainda, como um futuro mais distante ainda. O remédio que Tiago nos dá é uma profunda consciência de que o Senhor está voltando. Sabe, aqui não tem algo mais profundo do que isso. Eu quero dizer isso para você: Jesus está voltando. Se você está me escutando aqui nesse salão, saiba disso. Jesus está voltando. Ele está mais perto hoje do que ele estava ontem. Ele está às portas. A qualquer momento os céus vão se abrir. A qualquer momento o nosso aqui vai acabar. A qualquer momento as brincadeiras inúteis com o pecado, você vai ver que não valeu a pena. O que Tiago nos chama é uma profunda consciência de um fato que às vezes é ocultado da nossa vista. Jesus está voltando. Como pode perdermos a perspectiva da eternidade, de achar que tudo o que temos é um simples hoje? Nós vamos olhar para o nosso casamento não como aquilo que eu planto para a eternidade, mas como um meio de preencher meus próprios prazeres. Eu vou olhar para a minha igreja só como um clube social e não como uma família ou um exército que está militando nessa terra, mas vai chegar numa linha final. Quando a eternidade é apagada dos nossos olhos, a impaciência toma lugar. E então, em cada conflito que nós vivemos, nós decidimos mais pela sabedoria terrena do que pela sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto sempre vai te levar para ver as tuas consequências à luz da eternidade. Tiago, então, tem o primeiro chamado para a gente. Meus irmãos, Jesus está voltando. Segundo, coisa que ele nos diz: enquanto nós esperamos a vinda desse Jesus, enquanto nós caminhamos até a vinda desse Jesus, Ele está trabalhando em nós. Porque esperar no Senhor não é ficar sentado até que algo chegue. Esperar no Senhor é ser transformado até que esse algo chegue. O pecado sempre vai te dizer uma segunda mentira. Ele sempre vai te dizer que o que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, não tem significado, não tem sentido. E se existe um lugar onde Satanás mais vai pregar isso para você, é quando você está passando por sofrimento, quando você está passando por alguma angústia. Sempre que você está passando por alguma angústia, você vai experimentar a tentação da vida sem significado. Mas o que Tiago está me dizendo é que no meu momento de espera não existe passo sem significado. Não existe sofrimento sem significado. Não existe conflito sem significado. Não existe luta contra a santidade sem significado. Por quê? Porque enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando em nós. Agora, o fato de estarmos no meio do caminho me faz às vezes não conseguir entender a história como um todo. Por isso eu tenho que ter cuidado para nunca julgar o meu sofrimento
E a partir desse sofrimento, querer julgar toda a história de Deus. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Tudo isso é sem significado. Por quê? Porque nós estamos apenas na metade do caminho. Só quando chegarmos lá é que vamos entender toda a história. Perceba o que esse escritor disse. Compareci perante o trono real de Deus, como seu pedinte, mendigando a ele um presente inestimável, que eu pudesse chamar de meu. Mas ao partir com o seu presente em minha mão, exclamei: mas Senhor, isso é um espinho, e machucou o meu coração. Tu me deste um estranho e doloroso presente. Ele disse: meu filho, a ti dou o meu melhor que tenho, e somente bons presentes. Trouxe o espinho para casa, e mesmo a cada princípio, com a cruel ferida do espinho a me machucar. Com o passar dos anos, aprendi por fim a ele amar. Percebi que Deus nunca nos dá um espinho sem nos dar a sua graça. Ele usa espinho para afastar e prender o véu, que a sua face está a esconder. Desse lado do nosso aqui e agora, muitas vezes nós não vamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque a nossa perspectiva da eternidade ela é muito limitada. Portanto, às vezes, algumas coisas vão acontecer que você vai perguntar: isso não tem sentido. Mas o fato de não ter sentido para você, não significa que não tem sentido na história de Deus. Ela podia não entender o presente de um espinho, mas ao final ela passou a entender. O que Tiago está me chamando é: eu preciso ter paciência no meu período de espera, porque Deus está trabalhando em mim. E ele cita o exemplo do agricultor. Ele diz: veja como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Olha o que ele está dizendo: veja como o agricultor espera. A chamada dele é muito clara. Ele diz: olhe como ele espera. Como é que um agricultor espera? Ele não está pedindo para você visualizar o agricultor na frente da terra. Seria meio ridículo. Ele fica lá na terra, ele olhando, esperando, chuva, ele esperando. Não é isso que Tiago quer. A ideia é: veja o coração do agricultor. Como é que o agricultor ele espera? Ele espera sabendo que mesmo que os olhos dele não vejam nada externo, algo abaixo da terra está sendo produzido. O agricultor, ele sabe que por mais que na terra ele não consiga ver nada, lá dentro a sementinha está sendo transformada. Tiago está dizendo: irmãos, seja paciente que nem um agricultor. Por mais que os teus olhos não vejam grandes coisas, existe uma obra radical acontecendo no nosso coração, chamado transformação. É uma obra que você não pode comprar, é uma obra que você não pode fazer, é uma obra que só Deus pode fazer. O que ele está dizendo é: olha o agricultor ele espera com expectativa, uma ideia de expectação aí, e ele te chama a ver isso, e o caminho do agricultor, a esperança dele de que por mais que os olhos dele não vejam nada, abaixo da terra existe transformação acontecendo. Às vezes eu olho para a minha vida e digo: Senhor, quanto eu cresci ou quanto eu diminuí, eu não consigo ver algumas coisas. Mas o caminho da fé, ele me chama a muitas vezes esquecer aquilo que os meus olhos podem ver, e apenas a ter a certeza de que Deus tem nos levado a cada dia a uma transformação radical no nosso coração. A impaciência vai te dizer: nada está acontecendo. A impaciência vai te dizer: ei, percebe que é a mesma coisa sempre? A impaciência vai te dizer: tu está fazendo a mesma coisa todo dia. Mas a sabedoria do alto vai te dizer: não. Os teus olhos não precisam ver. Existe uma obra acontecendo no nosso coração. Alguns devagar. A minha, devagar. Lenta muitas vezes, mas está acontecendo. A espera, portanto, a espera segundo a sabedoria do alto me diz que tudo tem significado, porque a espera não é somente sobre aquilo que está vindo, mas em quem eu me torno enquanto eu espero aquilo que está vindo.
Nós não podemos olhar a espera como a maneira que a gente espera numa sala, esperando uma consulta. Esperando uma consulta, eu tenho medo de médico, medo total. Na verdade, eu tenho medo do que ele vai dizer, não é dele, enfim. Então, esperando ali, eu espero aqui. E nada acontece em você. Você não é curado enquanto você espera o médico. Você fica naquela tensão. Qual vai ser a doença que vai aparecer? Talvez um câncer hoje, talvez alguma coisa mais. Você fica ali, só com a dor no pé. Aí ele chega, finalmente acabou minha espera. Essa não é a espera bíblica. A espera bíblica é assim: enquanto eu espero o médico chegar, ele já está trabalhando nas doenças do meu coração. Ele já está transformando aquilo que os meus olhos não podem ver. Ele já está mudando aquilo que as pessoas podem olhar para você e dizer: que é isso que acontece? Por que você continua indo para a igreja? Por que a igreja continua depois de 2000 anos? Por que vocês continuam lutando? Cadê o reino? Eu não consigo ver, as pessoas lá fora podem dizer. Mas nós não estamos nem aí para isso, porque nós sabemos que no nosso período da espera, a semente está sendo transformada. Daqui a pouco, ela vai brotar. E veremos a face daquele que o nosso coração tanto espera, tanto almeja, tanto pregamos, tanto esperamos, tanto cantamos. Jesus Cristo. Enquanto nós esperamos, lembre disso, algo está acontecendo no teu coração. A nossa espera, portanto, não é sem significado. Ela possui um significado. E ele diz assim: seja também pacientes. Esse também é óbvio que está fazendo um paralelo com o agricultor, mas ele diz: fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor, e agora ele te traz para ver isso, e ele quer que você sinta o estado que ele já está chegando. Agora, perceba que ele diz, a motivação, fortaleça o coração. Por que é que nós devemos fortalecer o coração? Porque existe uma guerra no nosso coração. A nossa guerra não é externa, a nossa guerra é dentro de nós mesmos. Se o nosso coração se enfraquece no conhecimento de que Deus está trabalhando em nós, nós já começamos a perder essa guerra. Eu chamo isso, e isso é para um outro episódio de outro sermão passado, de guerra dos desejos. O coração, nosso coração, ele vai estar sempre em uma guerra dos desejos. De um lado, existe algo que vai te chamar a desejar o teu aqui e agora como o teu destino último. De outro, existe uma outra guerra por aquilo que realmente importa. Tiago nos diz: fortaleça lá dentro. Fortaleça o teu coração. Você não pode titubear nessa noite, meu querido. Você precisa fortalecer o teu coração com a certeza de que Jesus está próximo, de que Deus está trabalhando do teu coração no teu momento da espera. Todas essas coisas vão te ajudar a vencer a guerra dos desejos. E ele diz: fortaleça, portanto, o coração. Terceira coisa que ele diz: seja paciente com os outros. O que é mais significante aqui é que quando a gente fala de paciência, nós geralmente só pensamos nisso, quando eu sou impaciente com o outro. Mas Tiago, ele não coloca isso como primário. Para Tiago, o nosso problema de impaciência com os outros é, antes de tudo, um problema teológico com Deus e com a espera de Jesus. Cada vez que a impaciência impera no meu coração, me levando a agir com a sabedoria terrena, significa não simplesmente que o outro me irritou, mas que existe um problema teológico seríssimo no meu coração, chamado o ofuscar da eternidade. E ele diz: seja paciente uns com os outros. Tiago tem muita coisa para falar sobre isso. No capítulo 2 ele vai falar sobre essa ideia do favoritismo, de querer ficar perto das pessoas porque elas são mais ricas, porque elas têm mais coisas para te dar. Tiago vai dizer: isso é glória da aparência, isso são as glórias da aparência, querendo só que você veja o externo. No capítulo 3, ele vai falar do nosso problema de vocabulário, nosso problema de língua, que é um problema do coração. Em toda a carta, ele vai falar do problema desse membrozinho pequeno aqui. Agora, o problema não é só que eu tenho uma espécie de personalidade X, que eu preciso enfrentar tomando um chazinho de
ervilha de manhã para vencer esse temperamento. Não é. O problema que Tiago vai colocar é muito mais profundo, é um problema de coração. E o problema de coração que ele coloca é manifestado na nossa relação com o outro. Para Tiago, um homem perfeito não é um homem que deixa de pecar. Para Tiago, um homem perfeito é um homem que domina a língua. É por isso que ele diz, existe esse tal homem? É por isso que agora ele vai dizer, seja paciente uns com os outros. Porque se existe algo que diz que eu perdi a perspectiva da eternidade, é quando eu perdi a paciência de investir nos relacionamentos que Deus tem me dado para cuidar. Agora, interessante é como ele coloca isso. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Em outro lugar, Tiago vai falar justamente disso. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 4, olhe no verso 11. Ele parece que está retomando esse assunto. Ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Por que Tiago está dizendo isso? Você já pensou? Então vamos lá. Quando ele diz aqui que quem fala mal do outro, quem fala contra o seu irmão, essa palavra contra que é muito pesada, de fato é destruir o irmão. E a gente sabe como destruir alguém. Isso é uma coisa do nosso coração. Ou a gente destrói desprezando, ou a gente destrói diminuindo, ou a gente destrói falando mesmo, ou outros inventando história, ou outro mesmo esculhambando na cara dele, não está nem aí. Existem várias maneiras. Ou então escrevendo no WhatsApp, não precisa só usar a língua, porque tem gente que não consegue esculhambar ao vivo, mas o WhatsApp deu uma nova motivação, né? Aquela coisa. Ou então uma mensagem anônima. Mas nós sabemos como destruir o irmão. Só que quando ele diz sobre destruir o irmão, ele diz que quem faz isso julga o seu irmão e fala contra o quê? Verso 11 do capítulo 4. Contra a lei. E julga a lei. Tiago está dizendo assim, quando você fala mal contra o irmão, imagina agora, alguém fez algo e você diz assim, esse cara está errado. Nem é pecado não, é só umas coisas que você acha que a pessoa tem que fazer porque você manda no mundo, você é o centro. Você olha assim, está errado ele. Por exemplo, essa roupa que ele está usando, ridículo. Não combina, todo mundo sabe que não combina. E fica feio, porque quando ele chega, a gente já percebe logo, está errado. A gente tem essa. Aí você começa a falar do irmão. É como se você quisesse que ele andasse segundo o teu reino. Que ele andasse segundo a tua lei. Só que quando você faz isso, você está agora dizendo que a lei de Deus não presta. O que presta é a tua lei. Logo, quem é o juiz não é Deus, é você. Logo, você está julgando a lei de Deus, porque você está julgando o próximo a partir da tua lei. Então, você está se sentindo juiz da terra. Tiago vai dizer, ei, esquece essa, brother. Só existe um juiz. E só existe um legislador. Não existe você juiz e Deus juiz. Alguém tem que ficar no trono. E não vai ser você. É por isso que ele diz, ei, o teu problema de falar contra o irmão é, antes de tudo, um problema de reconhecer quem está no trono do universo. E quem governa ou não governa o universo. Aí aqui ele diz, para que não sejam julgados, o juiz, o verdadeiro juiz, está às portas. E quando você julga o irmão, que você julga a lei de Deus, porque você quer que o irmão ande segundo a tua lei e não segundo a lei de Deus, isso prova que o teu coração não foi transformado. Logo você vai ser julgado por Deus. E é por isso que ele diz aí, que motivação maravilhosa, né, irmão? Melhor autoajuda do que essa, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Agora, existe ideia de iminência mais forte do que essa? Ele já está à porta. Sabe, quando chega alguém no seu apartamento, e o porteiro esquece de avisar, e de repente a pessoa já está lá em cima batendo na sua porta, e você está parecendo Jason, e você, meu Deus do céu, começa a arrumar a casa, aquele negócio todo. Não deixe para fazer isso. Tiago quer que você comece a se movimentar o teu coração e entender o seguinte, ei, ele já está à porta. Você vai deixar ele abrir, ele já está lá. Começa a ajeitar a casa do teu coração. Jesus está à porta.
Para Tiago começar a ajeitar a casa do nosso coração é parar de usar a língua para destruir o irmão e entender que só tem uma lei e um juiz que importa, e não somos nós. Portanto, nós devemos ter paciência. Por quê? Porque o juiz está à porta. Nós devemos ser pacientes uns com os outros. Quarto ponto de Tiago. Ele diz, aliás, seja paciente, as promessas de Deus são verdadeiras. Olha o que ele diz. Interessante esse ponto. Ele diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. O que é que a impaciência diz para mim? A impaciência coloca em xeque as promessas de Deus para mim. A impaciência vai colocar uma certa desconfiança do caráter de Deus para você. E mais uma vez, o lugar onde isso mais aparece é quando nós estamos passando por algum conflito ou por alguma questão. Quando nós estamos enfrentando e tratando pessoas com problemas de depressão seríssimos, nós logo percebemos que, apesar de muitas vezes ela falar que confia, nós vemos claramente que ela tem colocado em seu coração uma certa desconfiança das promessas de Deus. É claro, ela está fraca ali. E quando nós vamos conversar com essa pessoa, nós precisamos descarregar sobre ela uma quantidade, não de livros do Paulo Freire, mas uma quantidade de promessas de Deus, para que ela lembre das promessas de Deus. E o que Tiago está dizendo, a impaciência vai fazer você esquecer de que existe um Deus cujas suas promessas são verdadeiras e cujo Deus nunca falhou em nada daquilo que ele prometeu. Portanto, seja paciente. Agora, essa paciência que ele nos diz, ele quer que nós olhemos para os profetas. Primeiro ele nos pediu para olhar para o agricultor, agora ele quer que a gente olhe para os profetas. Como os profetas eles tinham paciência? Eles profetizavam. Lembra de Jeremias, né? Ele profetizava. E é aquele negócio. E aí, cadê? Não está acontecendo não. O profeta está mentindo. E ficava aquela tensão. O que é que o profeta fazia? Confiante. Tudo falando o contrário. E o profeta lá. Confiante. Confiante. Ele era perseguido. Era colocado em postos. Mas ele ficava confiante. Porque Deus tinha falado algo. Eu não arredo o pé. Eu não volto atrás do que eu falei. Eu continuo falando porque Deus falou. Assim eram os profetas. O que Tiago nos chama é justamente, irmão, vocês sabem, irmãos, eles falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Pessoas em sofrimento têm uma tendência a ficarem auto-introspectivas no sentido de perderem aquele senso de ação. Elas ficam sem conseguir ter uma ação. Tiago está dizendo, a verdadeira paciência te ajuda a entender que no meio do sofrimento, você pode perder muitas coisas. Mas existe uma coisa que você nunca vai perder. As promessas que Deus nos fez. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. De que ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. Essas são as promessas que Ele deseja nos colocar. Agora, quando Ele coloca exemplo de paciência, Ele diz, como vocês sabem, voltando os nossos olhos agora para o capítulo 1, verso 7, quando Ele vai falar, feliz aquele que persevera na provação, porque ele... Deixa eu ver aqui, irmão, peraí. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Ele está dizendo, veja, lembra lá, lembra como nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Deixa eu dizer algo. Paciência e perseverança, elas andam juntas. Deixa eu colocar dessa forma. Perseverança são as pernas da paciência. A perseverança vai levar a tua paciência para frente. Agora, o que é perseverança? Perseverança é uma firmeza de direção e uma firmeza de propósito.
Paciência não pode ficar algo muito subjetivo para nós. Para Tiago, a verdadeira paciência, ela está nos lombos da perseverança. E perseverança é justamente uma firmeza de direção. Tudo pode acontecer aqui, mas eu continuo andando aqui. Eu sou peregrino, e eu continuo a caminho do meu lar. Mas eu não só continuo a caminho do meu lar, eu sei firmemente qual é o meu propósito. Você quer pregar direito contra a tua impaciência? Então lembra que você tem direção e lembra que você tem propósito. Lembre-se que o teu propósito, lembre-se daquilo que Deus colocou e confiou nas tuas mãos. Lembra da família que Deus colocou nas tuas mãos. Lembra do ministério que Deus colocou na tua mão. Lembra de tudo aquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar. Lembre disso todo dia e permaneça em direção àquilo que Deus colocou como propósito da tua vida. Tiago está dizendo, é aí que você vai estar perseverando na paciência. O melhor exemplo que ele nos dá é o exemplo de Jó. Ele diz, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o resultado que o Senhor lhe proporcionou? Gente, é interessante isso. Eu amo quando isso acontece, quando o autor do Novo Testamento, ele fala do autor do Antigo Testamento. Maravilhoso. Quem esperava aquele pessoal na lista dos heróis da fé? Em Hebreus capítulo 11, né? A gente não esperava certas pessoas. Sansão aqui. Mas o autor de Hebreus, ele sim, Sansão aqui. Deixa ele aí. Então é legal. Aí ele está falando de Jó. Não perca de vista. Jó não sabia tudo da história dele. Ele estava vivendo o processo, assim como nós estamos vivendo o processo. E dentro do processo é difícil ver o motivo geral da coisa. Agora, quando você olha para a história de Jó, o que é que você vê? A primeira coisa que vem à sua cabeça é sofrimento e muito. O cara recebeu uma notícia atrás da outra. Só que ele permaneceu. Jó teve um momento lindo que ele se lança ao pó e fala que ele vai adorar mesmo que tudo aquilo tenha acontecido. Deus deu, Deus tirou e ele adora. Isso é um exemplo perfeito. Às vezes nós olhamos e assim, rapaz, eu estou precisando da perseverança de Jó. Entretanto, o que esse texto me diz é algo maravilhoso. O que esse texto me diz é que o fato de Jó ter continuado, o fato de Jó ter chegado ao final, não era porque ele tinha uma espécie de habilidade própria para perseverança. Não era porque Jó era o cara. Não era porque ele tinha dentro dele uma bateria que fazia ele continuar em meio ao sofrimento. Não era isso. O que esse texto está me dizendo é que Jó chega ao final porque ele estava sendo alvo da misericórdia e da compaixão de Deus. O que vai nos fazer chegar ao final não é a nossa habilidade de perseverança, é porque dia após dia nós somos alvos da misericórdia e da compaixão de Deus e somos salvos diariamente de nós mesmos. Por isso que nós continuamos. Porque nós levantamos todo dia com a mente que ainda existe um Deus Trino no céu que reina, porque mais uma vez nós estamos sendo frutos, alvos da misericórdia de Deus. Ele todo dia atira contra nós a sua flecha. A flecha da misericórdia que nos afeta e nos faz permanecer. Estava falando isso para meus alunos. Essa semana. O que é que me faz não estragar a minha família? O que é que me faz não abrir mão de todo o ministério que Deus confiou em mim? O que é que me faz não abrir mão de não dar mais aula, de não querer mais saber de nada? O que é que me faz permanecer? No final das contas. Se for pelo exemplo de Jó, você pode dizer, não, mas Jó é porque era Jó. Na perspectiva de Tiago, não era porque tinha alguém, ele era um cara habilidoso. Mas é porque ele estava sendo fruto da compaixão de Deus. O que nos faz permanecer é porque nós somos alvos constantes de um Deus que sempre nos atira a sua misericórdia. A impaciência vai te cegar para tudo isso. A impaciência vai sempre te dizer, não, tudo depende de mim,
Tudo depende da minha habilidade, tudo depende da minha força, tudo depende daquilo que eu tenho, daquilo que eu vou conquistar. Mas a verdadeira paciência me diz: você precisa entender que sem o Deus que rege o universo, nós não somos nada. Nós precisamos dele. Jó só perseverou porque ele era fruto da misericórdia e da compaixão de Deus. É por isso que ele perseverou. Por último, então, seja paciente, mantenha-se íntegro. Volte seus olhos para o verso 12 do capítulo 5, então. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e não, não, para que não caiam em condenação. Mais uma vez, a língua volta ativa aqui. Quando ele fala não jurar, ele diz, seja o sim, ele já vai falar novamente do uso da língua. Agora, por que eu não posso jurar? E se eu jurar dessa forma, nem pelo céu, nem pela terra, e o meu sim tem que ser sim, senão eu vou cair em tentação. O que está acontecendo aqui? O chamado de Tiago aqui, antes de tudo, é um chamado à integridade. É como se... Você sabe aquela pessoa que você não pode confiar nela? Ela já perdeu, ela já ultrapassou todos os limites de confiança. A pessoa diz assim para você: não, eu vou comer uma pizza contigo. Vai mesmo? Porque da última vez... Não, eu vou estar lá, sério. Eu nem vou te esperar mais. Não, é sério, eu juro. O que está acontecendo aí? Por que ela tem que jurar? Porque ela já perdeu a integridade dentro. É como se ela não, aquilo que é externo, aquilo que sai da boca dela, não fizesse mais efeito na vida das pessoas. Tiago está dizendo, cuidado quando você dizer sim. Cuidado para que você não caia numa espécie de falta de integridade, de tal forma que você seja aquela pessoa que ninguém pode confiar. De que ninguém na comunidade confia. Porque isso pode revelar algo do teu coração. De que o teu coração não foi realmente transformado por Deus, mais uma vez. Esse seria um ponto do capítulo 4, mas não tem como desenvolver. Mas a ideia dele é essa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia, nesse sentido, em condenação. Às vezes você diz, quer dizer que eu tenho que dizer sim sempre? Não, esse é o ponto de Tiago. Ele está colocando isso, está suspendendo e dizendo, ei, cuidado. Porque todas as vezes quando você tem que jurar, é porque talvez você já perdeu a integridade da tua vida. E você tem que dizer para a pessoa, em vez de dizer só sim, você precisa dizer, eu juro. Porque não há mais confiança das pessoas em você. O chamado de Tiago, portanto, é um chamado à integridade. Se existe uma tentação na nossa vida, a maior delas, é no caminho para casa, a gente perder a integridade e viver o evangelho das aparências. Você sabe aquele cara que parece um cristão? Que parece ler a Bíblia? Que parece orar? Que parece ser crente? Tiago, cuidado. Porque o evangelho nos chama além das aparências. Ele nos chama para uma integridade do coração. E a impaciência vai querer fazer isso com você. Vai querer levar você a viver somente pelas aparências. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é um rostinho bonito que te leva para o céu. É um coração transformado. Se você está me escutando hoje à noite, não conhece o Evangelho, não conhece Jesus Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Você pode querer conquistar tudo dessa terra, mas você ainda não vai ter nada. Você pode querer achar que você pode ter habilidade suficiente para fazer as coisas e ganhar tudo que você quer, mas você ainda não vai ter nada. Só existe uma coisa na sua conta, um Deus que vai requerer de você no juízo final. Um Deus que vai olhar para você lá no final, depois de passar todas essas coisas. Hoje o Evangelho me diz uma coisa.
Existe um Deus santo, que Ele tem uma ira santa pelo pecado e por pecadores. Esses pecadores escolhem sempre a sabedoria terrena, e a sabedoria terrena é por demais diabólica. Sabedoria terrena sempre vai te levar à aparência de felicidade, mas nunca vai te dar ela. Esse Deus e esse mesmo Evangelho não só diz que existe um Deus irado, um Deus santo, um Deus que Ele abomina qualquer tipo de coisa que não seja algo que leve a Ele a glória. Esse Evangelho também te diz que existe um Jesus que pode te libertar de você mesmo, de te libertar das tuas hipocrisias, de te libertar das aparências de felicidade, de te libertar das aparências de transformação, de te libertar das aparências de propósito, de te libertar da aparência que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não espere chegar ao final de tudo para se lembrar do que eu vou te dizer. Você precisa de um Salvador, não para o teu futuro, mas para hoje. Alguém que pode dizer, esse é o teu propósito. Alguém que pode plantar uma semente dentro do teu coração hoje. E aí sim, o teu aqui vai fazer sentido. Porque cada passo que você der, vai ser um caminho de transformação dentro do teu coração. Tiago está me chamando à paciência. E a paciência, antes de tudo, saber que aquele que nossa alma espera está chegando. É o Evangelho de Jesus Cristo que importa. Deixa eu terminar então com algumas lições para você. Lições sobre a espera. Primeira lição: portas fechadas fazem parte da caminhada. Se eu estou caminhando até aquele que minha alma espera, se eu estou num momento de transformação interna enquanto eu espero, nem tudo aquilo que eu almejo no meu aqui e agora eu vou conquistar, porque não é o aqui e agora que importa. Existe um Pai que sabe realmente o que você precisa. Portanto, portas fechadas fazem parte da caminhada, porque o teu próprio Deus fecha essas portas. Deus não está tão preocupado com o teu conforto, está preocupado com a tua santidade. As portas fechadas, elas vão te dizer uma coisa: você não rege a tua vida. Segunda lição. Aí agora ficou difícil. Resista às tentações da espera. Resista à tentação de ficar por demais sentimental e te deixar te levar a uma estagnação espiritual, porque você não sente mais Deus. Você precisa lutar com isso. Você precisa fazer igual o salmista. Porque está abatido a minha alma. Vamos lá. Vamos lá, crê em Deus. Eu não louvo Ele agora como deveria louvar, mas eu ainda o louvarei. Essa tendência de a gente separar mente e coração, de começar a ser guiado pelas nossas emoções, tem destruído muitos jovens a achar que a vida cristã é só um momento onde eu me arrepio e acabou. Nenhum arrepio vai te sustentar na hora que você for quebrado por Deus. Somente uma vida que compreende de que existe um Deus, que Ele está trabalhando na nossa espera, só isso. Cuidado com as tendências de colocar os teus sentimentos em primeiro lugar. Nós precisamos de luz e calor. Nós não precisamos só de calor, nós precisamos de luz. E a verdadeira luz vai te dar o verdadeiro calor. E a verdadeira luz que produz o verdadeiro calor está aqui. Não está em filminhos que pode te dizer como vai ter o teu futuro, ou em livrinhos que pode te dizer o que você deve 7 passos para ser feliz. Aqui está a palavra da verdade. A única que produz luz e calor, que é o que nós precisamos. Por último. Não, peraí, sério. Por último. Aprenda na espera a sempre dizer: obrigado, Senhor, pois sei que Tu estás no controle.
essa oração pequenininha pode fazer parte dos teus dias. Deu tudo errado? Obrigado, Senhor, pois sei que Tu estás no controle. Quando momento na minha vida onde todas as minhas expectativas sobre tudo foram destruídas, principalmente sobre o ministério, naquele momento quando você perde o chão, é naquele momento onde você vai descobrir que a graça te basta. É naquele momento onde você vai perceber que as tuas expectativas eram os teus ídolos. E aí Deus precisa tirar elas e nos ensinar a fazer uma oração muito simples. Obrigado, Senhor. Tu estás no controle. É o Senhor que rege a minha vida em todas as estações. Pode ser no inverno de Vivaldi, que é tão triste, mas nunca termina no inverno. Sempre tem aquela musiquinha do verão, todo mundo quer entrar no casamento com ela. É essa música feliz. Tan, tan, tararara. É assim que a Bíblia termina. Com a melodia de um Deus que não perde o controle de nada enquanto nós estamos esperando. Lembre-se, portas fechadas fazem parte da caminhada. Existem as tentações da espera. E aprenda na espera a sempre dizer: obrigado, Senhor. Eu sei que Tu estás no controle. Vamos orar. Eis a Tua palavra, Senhor. Eu Te louvo porque sei que Tu estás no controle. Senhor, o chamado à paciência é um chamado pela uma guerra de reinos. E nós sempre queremos escolher o nosso reino. Mas nos ensina, Senhor, que o aqui e agora é o momento aonde mesmo que os nossos olhos não possam ver, o Senhor está trabalhando em nosso coração. Muito obrigado porque a semente está sendo transformada. Muito obrigado porque a cada passo que vivemos, seja no pico da montanha, seja no vale, o Senhor está trabalhando em nossas vidas e nos dizendo que existe significado sim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que a espera não é só sobre aquilo que vai chegar, mas sobre quem o Senhor está nos fazendo, quem o Senhor está construindo em nós. Senhor, que os corações que precisam hoje voltar à paciência, possam olhar de que o Senhor está próximo. Não só, Senhor, para ficarem com espécie de temor, mas também para que os seus corações sejam consolados e eles saibam que os momentos de conflitos e de dores estão chegando ao fim. Muito obrigado porque no final da história, o nosso maior inimigo já não existirá. Muito obrigado porque aquele lugar onde o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, é o lugar onde o nosso inimigo será derrotado. Nós não teremos mais o pecado e nós viveremos com o Senhor para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. É isso que nós pedimos. Amém.